a misoginia não é considerada crime no Brasil, né? Então, o racismo é, né? Agora a homofobia é, né? Mas a misoginia está totalmente liberada. Então, como que a gente tem uma lei que fala para a polícia, né, investigar crimes, mas a polícia vai investigar e daí, né? Quer dizer, se a misoginia não é crime. Ô, Lola, que delícia a gente fazer esse sextou contigo, sabia? Pois é. Grande estilo aqui na Fórum. Muito obrigada por ter vindo. Eu sei que você andou aqui por Brasília essa semana. Não tive o privilégio de te encontrar, mas eu acompanhei aqui sua vinda a Brasília. E queria que você contasse para a gente um pouco sobre esse seu trabalho aqui, que você veio, né, em Brasília, que foi a entrega do relatório do GT, que está dentro do Ministério dos Direitos Humanos, comandado pelo Silvio Almeida. Eu sei que foi feito esse GT para deixar sugestões, pelo que eu entendi, para o governo, justamente para esse embate, né, com o discurso de ódio, com as fake news. Foi presidido pela Manuela Dávila. Queria que você contasse para a gente, para a nossa audiência, um pouco sobre isso. O que foi o trabalho desse grupo, desse GT, e o que significa esse relatório? Então, deixa eu ver onde começar. Foi mais ou menos em fevereiro, eu acho que o ministro fez o convite, né? O ministro Silvio Almeida fez o convite a cerca, acho que são uns 30 pessoas, mais ou menos, né? Considerados assim especialistas, acadêmicos, né? Especialistas em suas áreas, tal, e ligados à comunicação, né? À antropologia, a direito, a um monte de coisas. Tinha realmente profissionais de todas as áreas, né? Ou de muitas áreas. E aí a gente aceitou, e fora a gente, também tinha muitas pessoas de cada equipe, né? Quer dizer, muitas pessoas também do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, né? Pessoas do Ministério das Mulheres, pessoas do Ministério da Igualdade Racial, enfim, né? Eu acho que tinha gente de todos os cantos que também participaram. E fora isso, tinha convidados a gente podia chamar algumas pessoas convidadas. E aí, foram 15 reuniões, né, na verdade, que é muita reunião, muita reunião, porque cada reunião durava entre 3 e 4 horas, então bastante coisa. Era reunião toda semana, né? Então, realmente foi um compromisso bem puxado. Eu faltei, infelizmente, a primeira reunião, porque justamente, acho que foi dia 8 de março a primeira reunião. E aí eu estava indo para Brasília, né, também participar de um evento lá, então eu não pude participar. Mas de todas as outras eu consegui participar. E foi muito, muito legal, muito proveitoso. Era dividido em vários temas, né? Como misoginia, racismo, LGBTfobia, capacitismo, etarismo, né, xenofobia, um monte de temas, né? E cada um se inscrevia desde o começo, né? Desde o começo do GT, para falar naquele dia específico, né? Para falar com o resto do grupo. Eram reuniões online, né? Porque não tinha como ser gente de todo o Brasil, e inclusive tem gente que mora fora do país também, né? Então não tinha como ser presencial, né? Nenhuma reunião. Então era tudo online. E aí a gente, no dia, cada um falava mais ou menos por uns 25 minutos, né? Apresentava, assim, né, a sua área de conhecimento, o tema, né, que queria trazer, e depois era aberto para o resto do pessoal, né? Então tinha muitas discussões, foi incrível, eu aprendi muito, né? Gente realmente super importante, né? Muito conhecedora, né? De muitos assuntos. É, então foi ótimo. A gente, né, como eu falei, teve 15 reuniões, então bastante. A gente teve uma reunião extraordinária também, que foi então teve uma semana que teve 2 reuniões, porque foi bem naquela semana, acho que foi no começo de abril, né, que o país estava tomado pelo medo, né, e pelo pânico com
os massacres em escolas, né? Então, a gente teve uma reunião extraordinária só para falar sobre massacres em escolas também. E nessa reunião a gente trouxe pessoas que participaram da elaboração de um relatório em dezembro, né, que foram 12 pessoas, né, sob a coordenação do professor Daniel Cara. Daniel Cara, né? Eu conheço esse relatório. Foi muito legal. Eu também fiz parte desse relatório, né? Eu fui uma das 12 pessoas, e aí a gente chamou, né, algumas das outras também para expor, né, para falar o que a gente concluiu naquele relatório. Foi ótimo, né? E aí a gente, nós, né, quer dizer, é muita gente mesmo, né? Então, mas quem elaborou mais o relatório, né, foi o nosso relator, né, que foi o Camilo Caldas, né, que é um professor também incrível, e a Brenda, não sei o sobrenome dela, que ela é do Ministério de Direitos Humanos também, e é fantástica também. O trabalho que eles devem ter tido é, assim, coisa de outro mundo mesmo. E aí a gente teve algumas reuniões também para discutir o relatório, para fazer mudanças, né? E a gente considera que o relatório nem está acabado ainda, né? Porque a gente quer entregar também alguns anexos ao relatório, né? Que a gente acha que deveriam constar também, né? Mas, enfim, a Manu, né, que é uma excelente presidenta, né? Espero que algum dia ela seja presidenta não só de uma comissão, né, de um grupo de trabalho, mas também do país, porque eu sou muito fã da Manu, né? Então, ela foi uma excelente presidenta, né? E ela disse que o ministro acompanhava tudo, né? Então, o ministro estava sabendo tudo que estava acontecendo, né? Nada seria uma surpresa para ele, né? E que ele concordava também. Então, foi muito bacana. E aí, segunda-feira, foi a entrega, né, oficial. Na verdade, a gente ia acabar no final de julho, né? Então, mas eu acho que a Manu também, né, e outras pessoas fizeram uma pressão, então a gente cumprir com isso. E aí cumprir com isso. E aí foi a entrega do relatório. Todos nós fomos convidados, né, através do cerimonial, só que cada um por si, né? Quer dizer, a gente sem convite, quer dizer, sem passagem aérea, sem hospedagem, nada, né? Então, aí foi um pouco difícil e cada um teve que se virar para poder ir. Eu quase não ia, eu decidi ir de última hora, né? Consegui um pequeno patrocínio, né? Que pagou minha passagem também. E aí eu adorei ter ido também, porque tinha muita gente que eu só conhecia online, né? Aliás, quase todo mundo, né? Não conhecia, acho que conhecer pessoalmente mesmo, acho que eu só conhecia a Manu, né? E a Rosana Pinheiro Machado, que eu conheci pessoalmente também faz tempo aqui na UFC. Quem mais que eu conheci pessoalmente? E a Isabela Calil também, eu já tinha conhecido pessoalmente. Eu acho que só, assim, né? Espero não estar esquecendo ninguém. Mas agora, indo para lá, né? Eu conheci a Magali Cunha, que é incrível, né? A Franci Rose também, o Michel German também, que eu não conhecia. Quem mais? O próprio Camilo, né? Um monte de gente, né? A Letícia Cesarino, que a gente ficou sabendo na reunião, né, que ela foi cedida pela UFSC, né, onde ela é professora, e agora está no Ministério de Direitos Humanos também. Né? Então, enfim, foi um monte de gente e E essa turma toda, vocês deixaram que sugestão mais prática assim, para o Silvio Almeida? Como enfrentar essa onda de ódio e racismo, xenofobia, que a gente, inclusive, depois eu vou passar para o Felipe, para ele lembrar aqui para a nossa audiência, que essa semana nós tratamos aqui no programa de pelo menos dois casos, digamos assim, que viraram notícia e estão sendo judicializados, né, aqui no Brasil. O que você acha que essa turma boa toda deixou aí de sugestão para o Silvio Almeida?
Olha, são muitas, muitas sugestões, né? Tanto que o relatório tem 70 páginas, né? Então, e fora os anexos, com os anexos vai passar de 100, imagino. Então, os anexos mais identificavam alguns problemas, né? E aí, para encurtar um pouco o relatório, a gente tirou isso, mas a gente quer incluir nos anexos também. Enfim, são muitas sugestões mesmo, né? A gente acredita que uma reforma, né, tem que ser feita, quer dizer, que as plataformas têm que ser regulamentadas, por exemplo, né, tem que ter responsabilidade também pelo que divulgam. A gente quer que algumas leis que já existem, né, sejam de fato implementadas. Então, o relatório cita, por exemplo, a Lei Lola, né, eu fico muito feliz que o relatório fala sobre isso, porque é uma lei que já existe, né, que desde 2018, já tem 5 anos, mas como ela foi sancionada durante o governo Temer, né, que não é um governo conhecido por direitos humanos, né, e ainda por cima, depois veio algo ainda pior, né, que foi o governo Bolsonaro, que não tinha, né, que tinha uma Polícia Federal bastante aparelhada e nenhum interesse em perseguir a base, né, quer dizer, os eleitores fiéis do Bolsonaro, né, que são quem mais ataca mulheres, né? Então, a lei não está sendo realmente implementada. Mas a lei diz que, é a lei 18.362, eu acho, 13.642, que diz que a Polícia Federal deve investigar crimes contra mulheres na internet, né? Então, crimes misóginos. É a primeira vez que a palavra misoginia aparece na legislação brasileira. Só que a gente tem um problema, só deixa eu terminar um segundinho, que é assim que a misoginia não é considerada crime no Brasil, né? Então, o racismo né? Agora a homofobia né? Mas a misoginia está totalmente liberada. Então, como que a gente tem uma lei que fala para a polícia, né, investigar crimes, mas a polícia vai investigar e daí, né? Quer dizer, se a misoginia não é crime. Então, esse é um dos problemas, e tem várias outras leis que a gente gostaria que fossem realmente mais implementadas.